Fala aí, vim trazer aqui uma aula super básica, mas para mostrar algumas possibilidades de você encontrar fundos ascendentes. Não existe apenas uma e cada procura de fundo ascendente pode ter um significado diferente e um resultado diferente de acordo com, por exemplo, o tempo gráfico. Então, sabendo-se do básico mesmo de como uma tendência, por exemplo, de alta ela é formada, ela tem um fundo, né? Depois um topo, um fundo ascendente, um topo ascendente, um fundo ascendente e assim vai, tá? Só que aí, quais seriam os pontos que nós temos de apoio? O mais básico de tudo, sem sombra de dúvidas, é quando uma resistência ela é rompida e ela vira um suporte, tá? Então toda resistência que ela é rompida, ela vira um suporte, um ponto de apoio. Qual seria a segunda forma, que também é bastante usada? As nossas famosas EMAs, né? As nossas EMAs. Deixa eu só pintar aqui. Eu gosto de pintar a EMA 12 de verde, tá? Vamos dizer que isso aqui é a EMA 12. E também a gente tem a EMA, meu Deus do céu, tem a EMA 26. Aí que tá o seguinte, você vê que tem duas EMAs aqui. E aí você pode estar se perguntando, beleza, são pontos muito claros, né, para poder você apoiar. Só que a gente está no tempo gráfico de 5 minutos. Quando uma tendência de alta ela está muito nítida, tende a respeitar bastante, sim. Porém, conforme o tempo vai passando, os tempos gráficos maiores vão ficando esticados, os tempos gráficos menores continuam mostrando tendências de alta, o que aumenta ainda mais a tipo, caramba, eu vou continuar entrando aqui porque é muito mais rápido, tá batendo ali, já tá subindo. Só que corre um risco, tá? E, por exemplo, é muito fácil de acontecer, mesmo que rompa a resistência e ela vire suporte, ela rompa essa antiga resistência, que agora é suporte, e vai procurar, por exemplo, a EMA 26 e depois sobe, tá? Isso claramente pode acontecer, porque tem algumas coisas que acontecem que a gente chama de, por exemplo, uma delas, né? A liquidity grab, que é tipo uma busca de liquidez rápida. Então, nos fundos ascendentes, muitas vezes tem, além do liquidity grab, o pullback, tá? Então, esse pullback, numa tendência de alta, sempre que tem, por exemplo, um fundo e ele é perdido e depois ele volta, para mim é mais eficiente do que ele quando ele toca somente aqui e sobe. Por quê? Nessa que ele deu mais aquela pernadinha para baixo, você já não está correndo o risco de tomar aquela agulhada. E quando ela está respeitando muito bem, significa que uma tendência de alta mais forte ela está sendo estabelecida. E aí corre um perigo, tem um perigo nisso. Aqui eu não estou no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, mas digamos que você está vendo fundos ascendentes direto. Você já sabe o ponto de um fundo ascendente, que poderia ser, por exemplo, numa antiga resistência que foi rompida e depois virou suporte, ou nas EMAs, tá? Que elas são pontos de apoio. Mas agora, olha no tempo gráfico aqui de 5 minutos, na prática. Vou mostrar aqui. Olha que tendência maravilhosa, tá? Então, praticamente todas as vezes que, enfim, ela se aproximou das EMAs, deu realmente bons trades. Só que, aqui, ó, olha isso aqui, por exemplo. Aqui era uma antiga resistência. E ela virou como... Aqui ainda era resistência. Quando ela rompeu, ela virou o quê? Um suporte. E está confluindo também com essa EMA de 12 aqui. Então, aquele exemplo que eu mostrei, estou mostrando aqui na prática. Só que, mesmo essa tendência sendo muito linda, se você for, por exemplo, 1 hora, ela já está muito esticada. Então, viu que tem uma tendência nítida para você operar em 5 minutos? Porém, a maior probabilidade de ter uma correção e você tomar stop, mesmo que esteja lindo para operar nos 5 minutos. Se você for para 12 horas, fica mais claro ainda. Olha isso. A tendência de alta aqui, uma das mais perfeitas que eu vi, pelo menos nas últimas semanas, é de BLZ, onde o preço ele sobe junto com o volume crescente e ele corrige com o volume de venda decrescente. Isso aqui é perfeito. Porém, para você buscar fundos ascendentes, você tem que saber qual é o tempo gráfico.
Então você precisa saber qual tempo gráfico que você está operando para poder identificar os pontos de fundos ascendentes. Porém, uma coisa que eu vejo algumas pessoas ignorando é o volume, cara. Então vamos lá. No exemplo aqui que eu vou dar no Bitcoin, olha só. A gente tinha essa cunha aqui perfeita, cara. Putz, tava respeitando durante muito tempo. Eu garanto demais que muitos traders estavam esperando esse toque aqui para entrar de long. Por quê? Vide as vezes anteriores que isso aconteceu, deu aquele liquidity grab rapidinho e voltou. As pessoas que estavam acreditando aqui, por exemplo, que não observaram o volume, tomaram fumo ou até foram liquidadas, tá? Mas, enfim, a liquidação aqui que eu estou falando é apenas em não colocar o stop, mas de repente acabou acreditando que ia tocar ali e ia voltar, como aconteceu aqui nas 12 horas anteriores a esse movimento. E aí foi pego de surpresa, mas olha só, o volume de venda, que tudo bem que isso aqui foi muito rápido que aconteceu, mas o volume ele estava se intensificando de acordo com a aproximação do suporte. E quando isso acontece, cara, eu não entro no trade, porque não vale a pena para mim entrar e tipo, realmente pegar a faca caindo, tá? Então, quando você vê que o volume ele tá muito indo contra, por exemplo, você vai entrar de long, o volume tá muito grande, fundo ascendente mais perfeito pode não segurar, tá? E para você ver isso, além de estar olhando graficamente, você pode ver aqui no total. O total, ele vai te dizer se, olha só, tá muito dinheiro, olha essa queda, saindo do mercado. Se isso aqui tá acontecendo, ó, muita queda, esquece. O seu fundo ascendente não vai funcionar. Por mais que a tendência de alta esteja muito perfeita. Se o ativo estiver sendo muito negociado, ou no hype, ou alguma coisa assim, isso que eu estou falando não se aplica. Mas, no geral, tenha isso como um padrão, tá? Porque aqui, além do fundo que a gente tinha, na verdade, em Bitcoin, do fundo aqui da cunha descendente, a gente também teria um bom ponto de apoio aqui. Olha só que confluência perfeita, apoiando-se numa resistência anterior, confluindo com aqui a base da cunha descendente. Esse aqui seria um trade perfeito de long. Porém, olha o que aconteceu. E aí? A análise foi perfeita, os pontos de apoio foram seguidos de acordo com o que todo mundo aprendeu e deu errado, muito errado, por conta do volume. Então, toda a correção para a busca de um fundo ascendente, você tem que ver o que está acontecendo, qual é a reação das pessoas o tempo todo. Cada trade você tem que resetar a mente, resetar as análises e ver a reação. Através da reação, você consegue ver se você vai tomar aquela atitude ou não. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje só vai funcionar se a maioria das pessoas estiverem confluindo com aquilo. Mas, nesses casos, apenas uma pessoa ou uma grande instituição pode acabar com tudo. Porém, a gente tem essa vantagem de conseguir ver a movimentação de mercado e se tiver alguma coisa diferente do que a gente espera que possa acontecer, a gente simplesmente fica de fora, tá? Então, isso daí só for para poder ensinar para vocês que pegar um fundo ascendente não é tão simples como as pessoas acham. A gente realmente tem que estudar essas outras coisas e quando tiver uma tendência muito nítida, vai ser fácil demais operar uma tendência de alta, assim como o BLZ. Então, espero ter ajudado. E é isso. Tamo junto, galera.